Fala galera, tudo bom? Meu nome é Luiz Prisco, eu sou repórter de entretenimento aqui do Metrópolis. Hoje eu vou conversar com o Pedro Ivo. Ele é autor, escritor e quadrinista e ele desenvolveu o Cidadão em Comum, que é um super-herói bem brasileiro, com características que qualquer pessoa que mora aqui no nosso país vai reconhecer de imediato. Ele está lançando o segundo livro dessa saga, que se chama Cidadão em Comum Surreal. Mas quem vai explicar direito para você quem é esse personagem é o Pedro Ivo. Oi Pedro, tudo bom? Obrigado por falar com a gente. Prazer, gente. Sou Pedro Ivo, sou autor do Cidadão em Comum, da série de livros quadrinhos Cidadão em Comum. Bom, Cidadão em Comum, o nome dele é Caliel, né? Ele é um jovem aspirante a ator de classe média de São Paulo, paulistano da gema, que um dia ele acorda flutuando entre o teto e a cama e, e ele não sabe o que fazer com esses poderes. Por ele estar ali tentando ainda a carreira de ator, ele vai se lascando, tentando se virar e tal, de interpretar o papel da vida dele, que seria um super-herói no mundo real, né? Haja visto que ele pode voar e pode manipular energias, então assim, o primeiro livro você vai acompanhando o surgimento desses poderes, a forma como ele vai ficando íntimo desses poderes e o começo da jornada super-heróica dele. Obviamente as coisas não saem como deveriam e ele acaba topando com um universo muito maior e muito perigoso, né? E esse universo começa a dar as caras ali no primeiro livro, mas eu centralizo ali mais na questão da origem mesmo, do personagem. E o segundo livro ele passa então a consolidar mais o universo onde o cidadão em comum foi catapultado para dentro, né? Então você tem o primeiro livro que sai pela Conrad, a Guará publicou o primeiro quadrinho, que é uma história um pouco paralela do primeiro livro, assim, porque o primeiro livro ele é contado de primeira pessoa, né? Então ele vai o cidadão em comum vai dialogando com o leitor o tempo todo. E não dá para a gente entender qual é o impacto das ações dele na vida das pessoas, né? No quadrinho eu consegui fazer isso. Então se separa por núcleos, então você vê como as ações do cidadão em comum no livro impactam a vida dele nos quadrinhos, né? Então é tudo muito conectado. E o livro, aí depois agora a gente está lançando, agora a gente está lançando com a Conrad o livro 2 Cidadão em Comum 2 Surreal, que esmiuça isso um pouco mais, traz consequências do que aconteceu nos quadrinhos e no livro anterior, mas a gente volta para dentro da cabeça desse herói em formação, lidando com a complexidade do Brasil, lidando com a complexidade da vida, né? E das consequências. Né? Ele é um cara que eu acho que a grande sacada desse universo é que, além dele se passar num Brasil reconhecível nos maneirismos, né, nas coisas que acontecem na vida dele, na vida dele, ele é um herói que lida com as consequências dos próprios atos, que sempre vem para ele, sempre vem, dos mais pequenos aos mais grandiosos, assim. E como os poderes dificulta a vida dele ao máximo. Também acho que esse que é uma outra questão que a gente vai ver ainda pior no livro 2. Que, por sinal, está mais cheio de ação, né? Tá mais cheio de reviravoltas do que o primeiro. O primeiro é muito reflexivo, é muito legal, mas eu acho que ele é um pouco lento, e o segundo ele já chega metendo o pé na porta. Eu ia falar que eu ia dar um pequeno spoiler para quem não leu o primeiro livro, porque uma das consequências da ação do Kal-El é que ele mata uma pessoa tentando salvar outras. E isso sempre é um desafio para ele lidar com isso. E eu acho interessante como a culpa, ela é um elemento do personagem, não é só aquela coisa, o meu tio morreu, ou meus pais foram assassinados, ou alguma coisa que faz parte da formação do herói. No Kal-El ele é responsável por aquilo, né? Ou, entre aspas, irresponsável por aquilo. Eu queria que você falasse um pouco mais da construção desse personagem. Eu acho que então, esse universo de heróis e vilões que a gente tá criando, ele é também uma sátira ao universo de super-heróis como um todo. Então você vê lá o complexo de culpa do Peter Parker, por exemplo, é um complexo de culpa perfeitamente superável. Tipo, não foi ele que matou o tio, sabe? Ele não foi responsável pela morte do tio. Então, tipo, poxa, o Bruce Wayne perdeu os pais quando eram jovens. Cara, essa é a realidade de todo mundo. A minha, inclusive. Perdi meu pai, não perdi minha mãe, mas perdi meu pai. E assim, todos os dias pais de pessoas estão morrendo.
né? E ele é rico, então, tipo, ele é aquele playboy. Então, eu sempre tirei, eu sempre nunca acreditei muito nas motivações de muitos heróis, assim, desses heróis mais populares, né? E no livro, não. O livro, cara, o Kal-El não estava nem tentando ajudar ninguém nesse momento que ele mata o cara. Ele tá, assim, é a primeira vez que ele resolve voar pela cidade, que ele tá atrasado, ele resolve para chegar no curso dele rápido, e aí, e aí ele fica lá, eu acho que ele fica muito confiante, começa a fazer umas manobras, e aí cai em cima de um carro e mata o cara. Então, tipo, é isso, a culpa é dele. Não tem para onde ir. Ele vai ter que lidar com isso. Então, eu acho que esse é um dos diferenciais do cidadão em comum. Ele não passa o pano, sabe, pro personagem. Ele é um cara como eu e você. Talvez se eu estivesse no lugar dele ali voando e cometesse, eu provavelmente cometeria um erro. Ia tentar passar, fazer um rasante, mas assustar a galera ali, ó, ali, ó. E aí acabar cometendo erro e acabar matando alguém. Então, é esse tipo de coisa, né? Por exemplo, a gente vê essas coisas no Flash, por exemplo. O Flash ele tá correndo, ele pega uma pessoa e transporta para o outro lado do país, assim, quase que na velocidade da luz, e não acontece nada com aquela pessoa. A pessoa vira pó, sabe? Então, tipo, é esse tipo de coisa. O Kal-El, ele consegue andar muito rápido, mas se ele não se controlar, ele mata a pessoa só por passar do lado, assim, né? Então, ele tem que entender, né, nesse processo de entender, dele maturar os poderes dentro dele, ele vai cometer uma série de erros. E eu acho que isso que eu acho que é o fundamental para a construção do personagem, para a construção desse herói. E uma coisa que eu acho muito interessante também é que ele tem um sidekick, né? Que não é uma pessoa com superpoderes, que é o amigo dele, que tá ajudando ele ali a se entender com aquilo. E eu queria saber se você se identifica mais com Kal-El ou com um amigo que tá do lado dele nessas aventuras. Então, eu acho que eu me identifico mais com o Kal-El. Eu acho que o Kal-El ele comete os erros e os acertos que eu provavelmente cometeria, né? Então, e é o personagem com que eu tenho mais intimidade, porque para escrever o livro eu preciso estar dentro da cabeça dele, né? Ele precisa existir de forma mais palpável. O Éder, que é amigo do Kal-El, ele é baseado no meu amigo Éder, que tem o mesmo nome. Aliás, Kal-El, acho que essa é uma informação muito legal de dizer, de falar. O Kal-El, as pessoas estão achando que é uma corruptela ou uma versão de Kal-El, que é o nome kryptoniano do Superman. Mas não é. Kal-El é um nome de verdade e ele é o nome do meu primo que morreu esse ano, inclusive. Ele tinha uma síndrome chamada síndrome de Angelman e aí deram esse nome Kal-El, sempre achei muito bonito esse nome. E aí, para homenagear esse meu primo, eu dei o nome de Kal-El. Então, toda vez que alguém fala assim, pô, mas você inventou do Superman? Não, é um nome que existe, procurei. Kal-El existe esse nome. E aí é uma homenagem ao meu primo. E Éder é em homenagem ao meu amigo Éder, que o Éder é aquilo lá que você vê, um cara meio incrédulo, que tenta botar o cara, o Kal-El, mas, pezinho no chão aqui, vamos entender o que está acontecendo e tal. E aí eu acho engraçado, nesse livro 2 o Éder é quem está mais obstinado para descobrir a origem do poder, porque essa é uma questão importante que fica, né? De onde é que veio esse poder? Como é que ele funciona? Como é que o corpo metaboliza aquilo? Né? Qual a história por trás desse poder? Como é que ele foi ativado? Então, tipo, isso fascina Éder muito mais. Então, assim, a jornada para descobrir a origem dos poderes é muito mais de Éder do que de Kal-El. E tem umas coisas que são muito brasileiras nesse universo. Então, por exemplo, os vilões, eles não são o que a gente esperaria de vilões. Eles são magnatas, são pessoas da dita alta sociedade que estão ali maquinando e querem essa, vamos dizer assim, essa máquina perfeita que é o Cariel. E também tem o detalhe dos outras pessoas que aparentam ter poderes no livro. Então a gente tem um morador de rua, a gente tem uma figura misteriosa. Eu queria que você falasse como você encaixou essas questões da realidade brasileira nessa trama. Observando, né? A gente estava conversando fora um pouco antes ali, de a minha principal preocupação é não fazer do cidadão comum um universo de heróis parecido com o que já existe nos Estados Unidos, né? E eu acho que foi só observando esses arquétipos que são nossos, que é o morador de rua de São Paulo. A gente tem também o Tito, que é o primeiro super-herói trans brasileiro, que a gente lançou o quadrinho do Tito, que é o primeiro spin-off do Cidadão em Comum.
A gente, conforme o cidadão em comum vai aparecendo na mídia, isso chama a atenção de outras pessoas que têm poderes, que vão atrás dele de alguma forma. Isso é legal, isso é muito complicado ao mesmo tempo em alguns casos. E é o caso do Tito, que é um menino, ele é soteropolitano, ele é lá de Salvador, e ele tem um poder incrível de fazer com que a pessoa veja e sinta o que ele quiser. E ele é um artista visual, então tipo, faz as pessoas verem desenhos animados, monstros e coisas desse tipo. Aqueles magnatas já sabem da existência do Tito, vai atrás dele, e aí ele precisa encontrar o cidadão em comum o mais rápido possível para ajudar, porque ele acha que o cidadão em comum sabe mais do que ele. Pobre coitado, o cidadão em comum está mais lascado que ele. Então, qual foi a pergunta mesmo? Assim, onde é que estão, onde foi que eu encontrei a brasilidade, né? Mas foi observando esses arquétipos que estão aqui no nosso lado o tempo todo, sabe? A gente tem uma realidade complicada nas favelas, a gente tem, mas a gente tem também no centro de São Paulo, que é completamente diferente. A vida em Salvador é completamente diferente, e eu quero que todo mundo, todos os personagens que representam classes sociais ou lugares do Brasil se sintam de fato ali representados ali. De uma forma ou de outra, sabe? Seja no maneirismo, seja na forma como compreende os poderes, como lida com eles. Então, é claro, vale dizer que o cidadão em comum não é ele é o principal ator desse universo, porque a gente começa a conhecer esse universo através dele, mas você tem outros personagens, tem histórias que se passam até na década de 70 que a gente está desenvolvendo, e eu acho que é isso, eu acho que a minha preocupação é fazer com que as pessoas acreditem no que está sendo contado, na hora que a pessoa está lendo ali, que ela se identifique, né? Eu acho que essa é a principal preocupação que eu tenho. Eu acho que isso faz com que esse universo não seja tão cópia do que já existe. Embora uma ou outra semelhança sempre vai ter, né? A gente não precisa de uma Gotham City, né? A gente tem São Paulo, tem Rio de Janeiro, tem Brasília, tem todos esses lugares. Cara, São Paulo é muito mais legal que Gotham City. Sabe? Ela lembra um pouco mais a Gotham City do Nolan, né? Dos filmes do Nolan, assim. É meio aquela coisa, aquela meio laranja e tal. Tem uma cena que eu estou desenhando agora, um personagem que se passa em Paraisópolis, né? Um personagem que está lá em Paraisópolis, que também descobre os poderes. E é outra pegada, é outra luz, é outra preocupação, é outra história. Então, eu acho que isso é que é legal do Brasil. Cada bairro concentra ali seus próprios costumes, né? Não sei de onde você que está assistindo ou que está lendo a gente, não sei de onde você é, mas São Paulo, assim, o bairro do Bexiga fala um dialeto diferente do bairro da Lapa, sabe? Então, tipo, são colônias, né, que se desenvolveram aqui de forma diferente, tem dialetos diferentes. São Paulo é muito maluco nesse sentido, né? E é claro que eu estou expandindo isso para o Brasil. E Pedro, eu estava falando por você também um pouco antes da gente começar, que agora a gente sabe que vai ter uma versão audiovisual do Cidadão em Comum, que é um projeto da O2, com o Fernando Meirelles, que foi quem me apresentou a sua obra, inclusive. E eu queria saber, assim, você é um multiartista, então você faz livro, faz quadrinho, agora tem essa adaptação audiovisual. Como que é operar todas essas linguagens e manter a essência desse personagem? Não é fácil, né? A gente tem que é muito tempo dentro desse universo, né? Ah, bom, primeiro que essa adaptação à O2, ela teve o cuidado de me colocar dentro, né? Tipo, o Fernando Meirelles acredita na minha visão desse universo. A gente conseguiu um diretor para esse projeto que é o Marcos Alqueires. Ele fez Flying Man, ele trabalha com o efeito visual do Star Wars. O cara manja muito, gosta muito de super-heróis e também entrou muito nesse universo comigo. É, então, assim, eu acho que ele me deu liberdade. Ele é um fã do Cidadão Comum, isso para mim né, já é um grande ganho, mas é porque eu acho que ele enxergou essa brasilidade. Ele viu, né, tanto que assim, caramba, calma aí, tô vendo que eu posso falar o que eu não posso falar. Porque quando eu falei que ia dar entrevista aqui, eu falei, gente, eu vou falar só o que já saiu, né? O que mais eu falo? Ele fala, não. Aí o Meirelles falou, só fala que vai bombar. E é isso. Né, eu tô falando aqui. Vai bombar demais. Não, mas assim, eu acho que a grande coisa é que a gente não está reproduzindo especificamente o que saiu no livro. É uma adaptação de fato. A gente não está contando a mesma história, mas a história contada está lá, né? Eu acho que a gente chegou à conclusão que a gente deveria
pensar mais no Brasil do que no. A gente pensa muito no universo do cidadão comum, mas o principal DNA dele é esse, né? É uma história plausível de acontecer no Brasil. E a gente está apertando aí, é essa espinha que a gente está apertando. Então, o Brasil, ele tem muito essa questão da corrupção, tem muito essa questão do capitalismo meio corrosivo, tem, mas ele tem também essa questão, a questão da violência policial do choque de realidades, sabe? Então é aquela coisa da favela com o bairro nobre separados por um muro, né? Então a gente vai meio que falar sobre isso, assim, a gente vai ter personagens que acho que isso até dá para dizer. O Gabriel Leone que está sendo cotado, né? Ele está fazendo cena, o cara está bombando. Ele foi cotado para fazer o Cidadão em Comum, aceitou, puxa, tá, né? Então, o Luiz Navarro, que vai fazer um outro personagem que a gente vai apresentar agora nos quadrinhos, que é o Elias, que é o personagem de Paraisópolis. E aí e a gente tem um super-herói branco de classe média e um super-herói preto da favela. Como é que esses caras vão lidar um com o outro e vão lidar com a própria senso de justiça, com sua própria visão de mundo. A gente vai confrontar essas duas visões de mundo numa obra audiovisual. Então, isso é só uma coisinha, né? São outras coisas também que vão acontecer. E Pedro, pra gente encerrar, tem uma coisa que me deixou curioso, cara. A capa do primeiro livro é vermelha. A capa desse segundo é azul. Você também é um artista que trabalha muito com visual. Eu queria saber se isso tem algum significado ou foi só uma coincidência, uma escolha de cor. Não, não, tem significado. Eu acho que o livro muda de tom do primeiro para o segundo. E a terceiro, né? A gente tem o terceiro. Na verdade, assim, programado, a gente tem o terceiro livro e tem mais dois para sair, né? Cara, que não sei se eu posso falar isso. É, mas, enfim, tem razão de ser. Eu acho que as cores das capas, as cores das capas dizem coisa. Eu acho que o vermelho e preto é um livro mais denso, o azul ele é um pouco mais leve e frenético, e você deve ter o amarelo logo lá na frente para 2024, 2025. Maravilha, estamos no aguardo e ansiosos. Valeu. Pedro, brigadão, obrigado pela atenção, meu querido. Sucesso para você aí nesses novos projetos e muito obrigado aí por falar com a gente.